No oitavo ano, caramba, dei metade da aula e esqueci de gravar. Depois eu comecei a gravar. Uma tristeza. Estão vendo tudo? Estão vendo aqui a Antártida? Sim. Beleza. Uhum. Primeira coisa, assim, a gente vai começar a falar hoje sobre a Antártida, né? A gente falou um pouco sobre o Oriente Médio e hoje a gente vai começar a falar sobre a Antártida. Primeira coisa que eu gosto de deixar claro, porque as pessoas ficam com dúvida, né? Ah, como é que é? É Antártida? É Antártica? Como é que é? Pode falar do... Vocês já se perguntaram sobre isso? Se é Antártida ou Antártica? Ou vocês nunca nem pensaram sobre isso e passou batido na vida? Já, às vezes até eu confundo. Exato. Mas então fique tranquila, é a mesma coisa. Pode ser escrito das duas formas, Antártida ou Antártica. Beleza? A origem dessa palavra, né, Antártida, ela quer dizer anti-ártico, porque a Antártida fica no Polo Sul ou Polo Norte, vocês sabem? Vocês sabem? Fica no Polo Sul. A Antártida fica no Polo Sul. Antártida, Antártica, né, qualquer uma das duas. Eu costumo falar Antártica, beleza? A Antártica fica no Polo Sul. E ela se opõe ao Polo Norte, né? No Polo Sul está a Antártica e no Polo Norte está o Ártico. Ártico. Então, esse an que vem antes é como se fosse a oposição, ou seja, em cima está o Ártico, embaixo está o anti-ártico ou o Antártico, sacou? Esse an que vem antes é como se fosse o contrário, né? Em cima, que é o Polo Norte, é o Ártico, embaixo é o anti-ártico, ou para os íntimos, o Antártico. Beleza? Então, a origem do nome aí, Antártica, vem disso aí, de ser o anti-ártico, ou seja, o outro lado do Ártico. Lá em cima, o Polo Norte Ártico, embaixo, o Antártico. Beleza? Show de bola até aqui, tranquilão, né? E, cara, assim, uma das matérias, não matérias, assim, uma das coisas que mais me fascinam, assim, desse continente é o mistério, né? Porque, cara, quando a gente imagina Antártica, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, assim? Gelo. Antártica, gelo, branco, inabitado, sem vida, né? Vocês imaginam lá com muita vida ou com pouca vida? Bastante ursos polares. Então, isso é um erro comum, Daniel. O urso polar não é na Antártica. O urso polar é no Ártico, é lá em cima, sacou? Tem até, tem até uma piada, né? Ah, por que que o urso polar não come pinguim? Conhece essa? Não. Porque o urso polar tá no Polo Norte e o pinguim tá no Polo Sul. Eles não convivem, tá ligado? A galera tem essa ideia de, é tudo branco, tudo gelado, então tem pinguim, tem urso polar, tem a porra toda. Só que não. O urso polar é lá no Polo Norte, no Ártico, e o pinguim é no Polo Sul. Então, por que que o urso polar não come pinguim? Porque o urso polar nem sonha que existe pinguim na vida dele. Se ele vê, ele não sabe nem o que que é. Entendeu? E a galera tem essa noção, assim, né, de o continente gelado, o continente branco, sem vida, né? Não existe vida naquele lugar, só existe gelo, 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 gelo. E não é bem por aí, né? Cara, na Antártica, assim, é um dos lugares que mais tem vida no planeta Terra, né? Só que é muito pouco falado, muito pouco conhecido. É um dos lugares, assim, né? Perde para a Amazônia, claro, para a floresta amazônica, em termos de biodiversidade, mas na Antártica tem uma biodiversidade incrível, tem espécies, inúmeras espécies de animais, assim, inúmeras, de plantas, né, de algas, de plânctons, tem muita vida mesmo, né? E a primeira coisa que eu coloco aqui, que é a Antártida, ou Antártica, é a maior das regiões polares e é conhecida como o sexto continente. Irmão, é muito gelo que tem lá. Cerca de 70% de toda a água doce do planeta está lá na Antártica. 70% de toda a água doce do planeta
é muita água, uma quantidade de água doce absurda. Só que tem um porém. A grande maioria desses 70% tá de que forma lá? Tá congelado, né? Porque é um frio absurdo e é uma água doce que a gente não tem um acesso fácil a ela. Porque, obviamente, por motivos óbvios, né? Ela tá congelada. E uma das coisas interessantes também, que na Antártica, a gente não tem um país que é dono da Antártica, que domina a Antártica. Tipo, aqui na região, o Brasil. O Brasil tem um governo, tem as leis próprias e tudo mais. Diversos países, diversos continentes têm as leis próprias. A Antártica não existe isso, né? Lá não tem, como eu vou dizer, não tem um governo, não tem regras próprias da Antártica. Ela não está sob o domínio de nenhum país, certo? O que acontece lá são vários países que têm bases científicas lá, né, laboratórios, que vão para lá para estudar a Antártica, né? Estudar o planeta Terra. Porque na Antártica a gente encontra respostas assim, a gente encontra vestígios de muitas coisas sobre o planeta Terra, né? Fazendo as escavações no gelo, porque quanto mais gelado for o ambiente, por exemplo, quando a gente quer conservar uma carne, o que a gente faz com a carne? Bota no congelador. Bota no congelador. O gelo ele tem essa característica de conservação das coisas, né? Então, se é um ambiente muito gelado, como o congelador, as coisas não estragam. E na Antártica é a mesma coisa, aquela parada é tipo um congelador gigante, né? Um congelador absurdamente grande. E ela mantém íntegro muitas coisas, muitos seres vivos, muitos que habitaram a Terra há milhares, há milhões de anos, né? E você ir para lá estudar sobre isso, você estudar esses micro-organismos que estão encravados no gelo há milhões de anos, a gente consegue encontrar aí muitos caminhos, muitas respostas sobre a evolução do planeta, sobre como é a dinâmica do planeta Terra, certo? Então, por isso que é muito importante a gente sempre tentar, ao máximo, preservar essa nossa riqueza natural que pertence a todos nós, né? Que é a Antártica. E às vezes a gente pensa que é algo muito distante da gente, né? Caramba, por que que a gente tem que preservar? Por que que a Antártica é importante? Vocês têm alguma noção, assim, pra gente, diretamente aqui pra gente, para você, Daniel, para você, Daniela, para todo mundo que está aqui, qual é a importância da Antártica diretamente? Como é que ela está atuando nesse momento aqui na Ilha do Governador? Vocês têm algum palpite sobre isso? Ah, deve ter algum bagulho de mudança de temperatura. Alguma coisa, alguma função ela tem. Alguma função ela tem, mas chuta aí. Mudança de temperatura. Daniela, dá teu palpite aí. Controle de temperatura. Controle de temperatura. Moleque, você foi genial. Você foi. Não teria como ser melhor que isso. Exatamente. Assim, a Antártica, ela funciona como um grande refrigerador do planeta, assim, né? Por isso que a gente tem tanta preocupação em preservar a Antártica, porque basicamente, meu irmão, se a Antártica começa a descongelar, se o planeta começa a aquecer e lá começa a descongelar, vai ter um desequilíbrio absurdamente grande em todo o planeta, né? Absurdamente grande. Porque eu coloco aqui, né? O continente antártico desempenha, pelas suas condições físicas, importante papel na manutenção do planeta enquanto sistema, né? Porque nós, seres humanos, a gente consegue viver dentro de um intervalo de temperatura aí, né? Se fica muito frio, a gente vai para o beleléu. Se fica muito quente, a gente vai para o beleléu. E, basicamente, o que garante a vida aqui no planeta Terra, uma das coisas, né, porque tem inúmeras coisas que garantem a vida no planeta Terra, uma delas é a presença de oxigênio, por exemplo, né? Coisas mais básicas, assim. Mas uma das coisas que garantem a vida aqui também no planeta Terra é a presença da Antártica, dessa quantidade absurda de gelo que tem lá, né? Isso faz com que, como o Daniel disse, a temperatura ela vá se mantendo dentro de uma faixa que garanta a nossa sobrevivência, garanta a nossa vida aqui no planeta, né? Porque
se você... Porque o que está acontecendo hoje em dia, justamente, nesse momento, são as mudanças climáticas, né? Por conta da ação antrópica, né? Da ação do ser humano, né? A gente solta gás carbônico, solta 1 milhão de gases que, aos poucos, eles vão fazendo rombos na camada de ozônio e fazendo com que os raios ultravioletas do Sol penetrem cada vez mais e vão derretendo essas camadas de gelo, essas calotas polares que a gente chama, né? E a gente tem visto aí direto as consequências disso, né? Coisas que não aconteciam antes, que vêm acontecendo, eventos climáticos assim extremos que não aconteciam, que vêm acontecendo. E isso, sem dúvida alguma, se dá assim por conta dessa destruição, por conta desse derretimento dessas camadas de gelo, tanto da Antártica quanto do Ártico, lá no Polo Norte, certo? E, como eu falei aqui, né, a Antártica é uma palavra de origem latina, né, que diz oposto ao Ártico, né, oposto a esse continente essa camada de gelo do Polo Norte. E, como eu falei também, pode ser chamado de Antártica ou pode ser chamado de Antártida. Os dois estão completamente corretos, aí fica ao cargo de vocês escolherem a forma como vocês se simpatizam mais. E os continentes mais próximos que a gente tem da Antártica é o continente americano, né? Aqui, lá na ponta no Ushuaia, lá na ponta sul da América do Sul, que alguns chamam de fim do mundo, né? Ushuaia, terra do fim do mundo, é um dos pontos mais próximos que a gente tem da Antártica. Inclusive, uma coisa muito legal, a maioria dos barcos que fazem expedição lá na Antártica, né, barcos à vela ou barcos a motor, eles saem lá do Ushuaia, né, que é o ponto mais próximo da Antártica. E eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem no segundo tempo. É um canal de um canal do YouTube chamado hashtag, sabe, o jogo da velha? Hashtag Sal se chama. É um canal sobre um casal que mora a bordo, né, mora num veleiro, e que eles entrevistam pessoas que têm algum tipo de relação com o mar, que velejam ou que moram a bordo também. E é uma entrevista aí de uns 40 minutos, muito legal, com um camarada, um cara que foi para a Antártica num barco à vela, né? E ele relata assim que enfrentou ventos aí de 90, 100 nós. E isso, passando para quilômetro por hora, é o dobro. Ou seja, ele enfrentou ventos num barco à vela de 200 quilômetros por hora, né? E ondas de até 18 metros. Vocês têm alguma noção o que é isso? Vento de 200 quilômetros por hora e ondas de 18 metros, você dentro de um barco à vela? Né? Eu já vi uns vídeos relacionados assim, é bem doido. É Bem muito doido. doido, é muito doido. Eu fico impressionado sempre assim com a capacidade humana, né? A capacidade que a gente tem de superar obstáculos, assim, de construir máquinas. Pior de tudo é que o cara tá num barco à vela, então não A tem muito que... vela, a vela, a vela. E tem um detalhe, cara, que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha me atentado. Vocês sabem que o ar, ele tem peso, né? Uhum. O ar, ele tem massa. Né? Por exemplo, se a gente pega duas bexigas, bexiga de festa, balão de festa, e faz tipo uma gangorra, assim, as duas cheias, se a gente estoura, elas vão ficar equilibradas, né? A gente aqui pega uma caneta, estão vendo? Uhum. Vamos colocar aí a imaginação para funcionar. Aqui tem uma bexiga de um lado e aqui tem uma bexiga do outro. Vocês estão vendo a bexiga? Ótimo. As duas estão cheias. Aí está equilibrada. Se eu estouro uma das bexigas, o que vai acontecer? A bexiga que tem ar vai ficar mais pesada, né? Porque não parece, mas o ar tem peso. Ele tem massa, né? A gente consegue pesar o ar. Só que quanto mais gelado o ar, mais pesado ele é, né? Por isso que é aconselhável a gente instalar ar-condicionado na parte de cima do quarto. Vocês estão ligados nessa ideia? Por que a gente não coloca o ar-condicionado na parte de baixo? Exatamente. Porque o ar gelado é pesado. Se eu coloco ele na parte de baixo do quarto... É mais denso. É mais denso. Perfeito. Mais denso. Perfeito.
Exatamente. Se eu coloco no chão do quarto, eu vou só o chão. Só vai ficar o chão gelado. A gente vai dormir com o pé gelado só, né? Por isso que a gente coloca o ar em cima e esse ar gelado ele vai começando a descer, né? O ar pesado, o ar gelado, então ele é mais pesado. E assistindo um outro vídeo, né, do outro velejador que foi para a Antártica, ele fez uma observação que eu nunca tinha pensado, né? Um vento de 200 quilômetros por hora aqui no Brasil é um vento. É um vento quente, né? Um vento que vai ter uma temperatura maior. Ou seja, ele tem menos peso. Um vento lá na Antártica, de 200 quilômetros por hora, com uma temperatura aí, sei lá, de 20 graus negativos, esse ar vai ter um peso muito maior. Ou seja, se eu tenho um barco à vela soprando um vento de 200 quilômetros por hora aqui no Brasil, vai ser um vento leve. Né? Leve não, vai ser um vento absurdamente forte, só que a massa desse ar é uma massa leve, porque ela é uma massa quente. Ou seja, um vento de 200 quilômetros por hora na Antártica vai ser um vento absurdamente pior de ser enfrentado do que um vento aqui. Mesmo os dois estando a 200 quilômetros por hora. Tem aquela piada, né? Não sei quem é 200 quilômetros por hora. Quem é mais rápido? Quem chega primeiro? Não tem esse meme? Nunca vi, não. Depois vocês procurem, então. O meme é muito bom. Só que trazendo esse meme para a vida real, ele deixa de ser um meme se a gente considerar o vento e a temperatura, né? Ou seja, se é um vento de 100 km por hora, 200 km por hora, lá na Antártica vai ser um vento muito pior de se encarar, né? Por que eu estou falando isso? Assim, eu me impressiono com a capacidade humana, com a capacidade que a gente tem de vencer obstáculo e de construir máquinas assim que permitam que a gente chegue a lugares que a gente nunca nem imaginou chegar, né? Porra, construir máquinas que levem a gente para a Lua, construir um barco à vela que leve a gente para a Antártica, para um continente completamente desconhecido, assim, para um lugar completamente desconhecido, com vento gigante, com ondas gigantes, com vento fortíssimo, com temperaturas absurdamente baixas, assim. Então, isso tudo em nome, assim, de você ir para o desconhecido, né? Você conhecer coisas desconhecidas. Essa curiosidade humana é algo que me fascina muito, né? E essa curiosidade humana, para mim, fica muito aguçada quando a gente fala de Antártica, né? Porque dentro do nosso imaginário é um continente branco, sem vida, sem nada. A gente não ouve falar muito de Antártica. E quando eu comecei a ver vídeos, estudar um pouco sobre a Antártica, eu fiquei encantado. Porque sem vida e Antártica não são palavras que combinam. A Antártica é um continente, assim, com muita vida, e com muitas respostas, assim, para os cientistas, né? Com muitas respostas, assim. Cabe a nós fazermos as perguntas certas, né? Ir para lá tentar buscar as coisas certas. Por isso que me encanta muito assim falar sobre a Antártica, certo? E como eu falei, lá na Antártica ela não é controlada por um país especificamente, né? Tem vários países que têm bases científicas, laboratórios da Antártica que vão para lá sempre fazer pesquisas e tentar entender um pouco mais sobre a dinâmica do planeta Terra, né? A Antártica é um ótimo lugar para você entender como é que funciona essa dinâmica do planeta, certo? Como eu falei, olha, a Antártica ela não possui essa divisão político-administrativa que a gente tem nos outros lugares do planeta Terra, nos países, os continentes, né? Ela não possui um governo, certo? E essa porção do planeta também, como eu falei, ela não pertence a um país, ninguém manda no que acontece ou que deixa de acontecer na Antártica, né? Esse continente ele conta somente com essas bases, né? Com esses laboratórios instalados pelos países signatários, né? Que a gente chama, que são países que assinaram o Tratado Antártico, né? Que é uma série de normas que caso você queira explorar a Antártica, caso você queira, você que eu digo não sou eu, você, não, caso os cientistas que tenham que trabalhem em órgãos do governo responsáveis pelo setor de pesquisa, não é só chegar lá e fazer o que quer. Você tem que seguir uma série de normas que foram acordadas entre esses países signatários, né, do que a gente chama aí do Tratado da Antártida ou Tratado Antártico, para você poder ter um laboratório, você poder pesquisar
a Antártica, certo? Só que atualmente a gente tem esses laboratórios, né? Só que inicialmente a Antártica ela foi muito explorada pela pesca, né? Pela pesca tanto de peixe quanto de baleia, né? Porque é um lugar assim com uma quantidade absurdas de baleias. E por muitos anos a Antártica foi explorada com o único objetivo de ir para lá matar baleia, sacou? O Japão fazia muito isso, ia para a Antártica, né? Os navios japoneses iam para a Antártica destruir tudo que tinha de ser vivo por lá, né? Porque eles, sabendo desse potencial de vida, dessa grande biodiversidade que tinha na Antártica, eles queriam porque queriam explorar para ganhar muita grana. E eles exploravam com carne de baleia, né? Matavam as baleias para tirar carne e o óleo, né? O óleo de baleia é um produto assim muito raro e que as pessoas dão muito valor a isso e acaba por conta disso tendo essa mortandade, essa absurda de baleias no mundo. Só que hoje em dia, por lei, a caça de baleias na Antártica é proibida, certo? Certo? Estão me ouvindo? Ok. E os Aham. países que assinaram primeiramente esse tratado antártico, né, foi justamente a Argentina, Chile, a França, Noruega, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália. Hoje em dia o Brasil faz parte desse tratado antártico, certo? E como eu falei, né, esse tratado, esse combinado, porque um tratado nada mais é do que um combinado entre países, entre governantes, né? Estabelece uma série de normas, de critérios, de modos de produção, de exploração que as pessoas podem, né, esses pesquisadores podem ou não podem fazer dentro desse continente. E o intuito de se criar essas normas, obviamente, é você preservar, né? Porque não é tipo a pessoa chega lá e faz o que quer, porque senão vira zona e a gente perde a oportunidade assim de encontrar essas respostas que a gente busca para entender a dinâmica do planeta Terra. Beleza? Aqui eu trago algumas imagens, cara, que eu fico fascinado. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui nessa imagem? Um, um barco tá, sei lá, travado no gelo, alguma coisa assim. Exatamente. Esse barco aqui é um barco chamado Paraty 1. Paraty 1 é um barco de um navegador brasileiro chamado Amir Klink. Vocês já ouviram falar nele? Não. Esse Não. cara, esse cara é um dos maiores navegadores do mundo, assim, um dos caras mais respeitados tratando de navegação no mundo. Ele é contemporâneo nosso, né? Contemporâneo que eu digo, ele vive na mesma época que a gente, não um cara de antigamente. Ele mora em Paraty e hoje em dia ele deve ter aí seus 60 e poucos anos. E essa viagem que ele fez com o Paraty 1, que é um barco que ele próprio construiu com suas próprias mãos, é um barco à vela, que ele fez uma viagem para lá, que ele no inverno, né? No inverno não, ele foi antes do inverno. Porque no inverno lá, grande parte do mar, o mar mesmo, congela. Tudo vira uma grande camada de gelo. Quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, infinitos quilômetros de gelo. O mar todo congela. Então ele preparou um barco. Presta atenção nisso. Olha que pessoa insana, que pessoa louca, que pessoa. Não sei nem o que passa na cabeça de um ser humano desse. Ele preparou um barco que tivesse a capacidade de sair de Paraty, aqui do Rio de Janeiro, Paraty, descesse até a Antártica, velejando, né? Na vela, não é no motor não, na vela, com força do vento, foi daqui para lá. E esse barco teria que ter capacidade de enfrentar um inverno na Antártica. Veja bem, eu não estou falando inverno no Rio de Janeiro, não estou falando inverno no Rio Grande do Sul, estou falando inverno na Antártica. Temperaturas que chegam aí a menos 40, menos 30 graus, 30 graus abaixo de zero. E esse barco teria que ter capacidade de enfrentar isso e o casco teria que ser rígido o suficiente para ele ficar dentro dessa camada de gelo, porque ele ancorou, jogou a âncora, né? Ainda era água, ele chegou lá numa época que não estava congelado
e aos pouquinhos foi tudo congelando. Tudo congelando, e o gelo ele vai comprimindo o casco, né? Ele vai apertando o casco. E esse camarada, ele passou 6 meses parado aí, sozinho. 6 meses sozinho no meio da Antártica, completamente congelada, distante de qualquer ser humano, distante de qualquer outra pessoa, sem conversar com ninguém. Ele passou 6 meses congelado num frio aí de 30 Esse cara é graus, maluco, esse cara é muito um doido. frio aí de 30 graus negativos. E esse cara não tem, eu não sei o que que tem dentro da cabeça dessa pessoa, não sei, eu não Não é sei. possível. Não é possível. E esse cara é Cara, não é completamente normal. insano. Depois vocês procuram aí no YouTube, na internet, tem vídeo, tem entrevista dele falando sobre essas coisas. Amir Klink se chama. É um camarada, cara, assim, eu não tenho nem palavras para descrever o que esse ser humano é. Assim, eu fico impressionado, é o que eu sempre falo, eu fico impressionado com a capacidade humana, né? O que a curiosidade faz a gente fazer, né? Porque o cara, o que move essa pessoa é a curiosidade, né? De o que tem lá, como é que é lá. Né? Ele não queria conhecer pelas histórias, tipo, ler livros, ver filmes, ver entrevistas, ver YouTube, escutar as histórias. Ele queria estar lá para ver com os próprios olhos, né? E isso para mim eu fico encantado com esse tipo de coisa. E tem outra foto aqui dele que é muito impressionante. Dá uma olhada nisso. Ele fora do barco, com tudo congelado, aqui fazendo a manutenção, tirando o gelo aqui, tá vendo? Ele tá raspando o gelo do costado, essa camada de gelo que fica em cima aí. Tá vendo aqui esses cabos aqui? É o cabo das âncoras que ele colocou alguns meses antes, quando ele chegou, onde tudo isso aqui era mar. Aqui embaixo, tá vendo? É um cabo de uma corrente. Aqui embaixo é mar, né? Só que deve ter uma camada aí, sei lá, de 5, 6 metros, que era mar, que virou uma grande camada de gelo. Isso é impressionante, né? Essa capacidade humana. E esse mesmo cara, esse mesmo Amir Klink, a primeira aventura maluca que ele fez foi simplesmente numa canoa. Ele construiu uma canoa e ele saiu da África. Repito, ele saiu da África e veio numa canoa da África até o Brasil, remando. Ele veio tipo esses barquinhos, essas canoas que tem aqui na Baía de Guanabara, do pescador que fica remando lá. Ele fez isso, da África até o Brasil, remando. Meu Deus. Esse Enfim, cara tem 6 braços. esse cara aí eu Só 6 não tenho, braços. não tenho palavras, assim. Mas eu tô falando dele porque ele é um dos maiores conhecedores, assim, da Antártica, né? Ele é um estudioso da Antártica, ele é um explorador da Antártica, ele é um dos maiores divulgadores da Antártica, né? De tentar trazer pra gente que a Antártica não é um continente branco somente, sem vida, né? Ele tem um trabalho muito bacana, junto com a esposa e com as filhas dele, de levar para as escolas, né, esse conhecimento sobre a Antártica, de dar palestras sobre a Antártica. Eu acho interessantíssimo esse tipo de divulgação sobre o continente branco, esse continente gelado que é a Antártica, né? E aqui eu trago mais algumas imagens assim que são impressionantes sobre a Antártica, né? Aqui uma caravela gigantesca que parece um barquinho de papel perto dos icebergs aqui das montanhas, né? É impressionante. Olha essa imagem aqui que bonita também sobre a Antártica, olha. O mar, as pedras de gelo gigantes, os icebergs e aqui os pinguinzinhos tranquilões. E repara só que eles estão tão tranquilos que eles têm plena certeza que não vão ser comidos por um urso, né? Porque é impossível. Se eles fossem ser comidos por um urso, eles não estariam aqui. E uma coisa interessante, cara, que eu não sabia, que eu descobri deve ter 2 semanas, que na Antártica a gente não tem grandes predadores de terra. A gente não tem grandes predadores terrenos, certo? Então, para os pinguins, para os bichos ficarem fora d'água, é muito tranquilo. Eles sabem que eles não vão ser mortos ali, que não vai ter nenhum bicho para atacar eles, sacou? Por isso que isso propicia uma grande biodiversidade, né? A facilidade para esses bichos de se viver na Antártica é muito grande. Eles se reproduzem muito, eles têm muitos filhotes, assim, porque não tem grandes predadores terrenos, né? Que vivem em terra ou em cima do gelo. Não tem grandes predadores. Todos os grandes predadores, eles são marinhos, que os principais predadores assim que mais controlam esse ecossistema são as baleias, né?
Lá é cravejada de baleia para tudo qualquer lado. Por isso que esses pinguins devem estar escaldadão lá em cima do gelo. Eles sabem que se for para a água, a chance de eles não voltarem é grande, né? A nossa aula termina a que horas, o primeiro tempo, gente? 12h20. 12h20. Então, faltam 4 minutos. Está faltando 1 minuto aqui para terminar o Zoom. A qualquer momento vai encerrar aqui o Zoom. Então, a gente continua no segundo tempo, beleza? 1h da tarde a gente volta. Tá certo? Ok. Professor, Diga quem me chama.